Salve Maria e São José, glória a Deus. 18º dia, a gente está voando. Não sei se vocês estão com essa sensação, mas eu estou. E hoje, hoje o dia é tão lindo, porque ele vai colocar para nós o quanto nós necessitamos de intermediadores, de mediadores, de intercessores. Porque às vezes a gente acha que a nossa relação com Deus ela tem que ser direta e que não precisa de mais nada. É claro que ela precisa ser direta, ele habita dentro de nós. E nós precisamos, como Santo Agostinho, descobrir que somos, movidos por ele está dentro de nós e, portanto, ficar procurando ele fora só nos afasta do grande encontro, quando a gente percebe que ele está dentro. E neste momento que a gente percebe isso, a vida flui com mais tranquilidade, porque a gente não se sente mais um agente externo, A gente consegue se sentir parte do processo. E aí, a vida tem que ser um pouco mais de escolhas mais concretas, porque isso significa que, não indo ao encontro da vontade de Deus, você não vai encontrar a vontade da sua própria alma. Ela tem sede de Deus. E quanto mais você vai percebendo isso, mais você vai se movendo para Deus de uma forma extraordinária. É o desejo dele, de que nós estejamos nele, e é um desejo nosso, de que nós pertençamos a ele. Tudo mais é a carne tendendo a gente para aquilo que não é sagrado, que não é de Deus. Então vamos começar clamando, invocando a Santíssima Trindade, que tanto nos ama, que tanto nos quer, para que nós também queiramos e amemos com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Humilhados pela meditação do nosso nada e incapacidade radical na ordem da graça, melhor ainda nos conhecermos, considerando que no mesmo ato de buscarmos a Deus com sujeição e obediência, temos ainda necessidade de o fazer mediante Jesus Cristo como modelo, mestre, libertador, salvador. Mas perto do próprio Jesus, somente teremos acesso seguro e suave, mercê da intercessão de Maria. Nem podemos guardar os tesouros que assim Deus nos conceder, senão confiando-os a Nossa Senhora. Porque senão vem o ladrão e Para iluminar nossas trevas, levanta-se o sol da justiça, Jesus Cristo, precedido da bendita aurora, Maria, o espelho da justiça. Minha mãe, levai-me com segurança a Jesus. Guardarei para mim as riquezas sobrenaturais de que do coração de Jesus, pelas vossas mãos imaculadas, virão alegrar a minha alma. Riquezas sobrenaturais. Tá vendo? Primeiro ponto. Necessidade de Jesus mediador. É mais perfeito porque é mais humilde não nos aproximar de Deus por nós mesmos, mas tomar um mediador. Sendo tão corrompido o nosso interior, se nos apoiarmos em nossos trabalhos, indústrias e preparações para chegar até Deus e agradar-lhe, é certo que todas as nossas virtudes se acharão manchadas, ou serão de pouca valia ante o Senhor para obrigá-lo a unir-se a nós e ouvir-nos. Eis porque Deus nos concedeu mediadores junto à sua majestade. Ele viu nossa indignidade e incapacidade, teve pena de nós. E para dar-nos acesso junto às suas misericórdias, dispôs para nós intercessores poderosos ante sua grandeza. Destarte, esquecer os mediadores e acercar-nos diretamente da santidade divina, sem nenhuma recomendação, é falta de humildade, falta de respeito para com um Deus tão grande e tão santo. É fazer deste Rei dos Reis menor caso do que faríamos a um rei da terra, de quem nos aproximássemos sem um amigo que se interessasse por nós.
Nosso Senhor Jesus Cristo é nosso advogado e mediador de redenção face a Deus Pai. Por Ele devemos rogar com toda a Igreja triunfante e militante. Por Ele teremos acesso junto da majestade divina, ante cujo rosto não haveremos de nos apresentar, senão revertidos de seus méritos e neles apoiados. Ou seja, imagina que Deus, Ele, sabendo da nossa incapacidade, nos traz protetores, mediadores, intercessores, que nos auxiliassem a caminhada para buscar uma vida de virtude, uma vida de méritos. Só que isso tudo é um mover do próprio Deus. Ele nos dá, Ele nos quer primeiro, Ele deseja que nós estejamos nele. Mas então, beleza, quer dizer que Ele sabe que a gente não dá conta sozinho. Aí Ele traz para a gente esses presentes, né? Que são os intercessores. Aí a gente os ignora seu anjo da guarda, que fala tudo aquilo que Deus quer que a gente escute e nos orienta qual caminho seguir, ignora. Ignora os santos que viveram aqui na terra e que são instrumentos de devoção para nós, pela qual são farol, né? Um farol bem grandão assim, ó, que nos mostra o caminho, mas a gente não quer utilizá-lo. E aí nos traz a Virgem Maria, Mãe de Deus, pela qual Ele deixou, quando Jesus sobe aos céus, Ele deixou com os apóstolos, para que ela os ensinasse a rezar e receber o Espírito Santo, assim como ela havia recebido. E aí é o que a gente tenta entender. Se Deus nos dá todos esses grandiosos presentes, não utilizá-los é sinal de soberba, é sinal de ignorância, falta de humildade. Porque é como se nós, diante de uma caminhada com os nossos pais, ainda pequenininhos, fôssemos indicados a colocar um sapato ou um tênis que fosse mais confortável para a caminhada, para a diversão, para o momento tão legal que é ir para o parque. E a criança, na sua autoconfiança, fala, não preciso de sapato, eu vou descalço. E o pai fala, mas por quê? Eu estou te dando aqui opções bem legais para que você utilize e para que você possa se caminhar sem queimar o pé, sem machucar. Porque no caminho também tem muitas pedras, pode te atrapalhar. E aí eu descarto. Não quero, faço questão disso. Eu não tenho nem noção das dificuldades do caminho, mas eu me coloco na condição de saber o que eu quero e achar que isso é o melhor para mim. Então, é um sinal de humildade nos apoiarmos nos presentes dos sacramentos que Deus nos confiou, nos presentes dos intercessores que Deus nos confiou, do nosso anjo da guarda que Deus nos confiou, porque Ele sabia da nossa inconstância, da nossa fragilidade. Não sejamos para Deus filhos autossuficientes. Não vai dar certo. A gente não faz ideia das dificuldades do caminho. Sem embargo, não temos precisão de um mediador junto ao mesmo mediador? É bastante grande nossa pureza para nos unirmos diretamente a Ele? Tipo, como é que é? Pelo contrário, nossa pureza está tão longe de ser alcançada. Estamos ainda tão manchados pelo pecado. Não é Ele Deus, em tudo igual ao Pai e, por conseguinte, o Santo dos Santos, tão digno de respeito como o Pai Celeste? É verdade, por infinito amor, Ele se fez fiador. Só um minutinho, deixa eu levantar aqui o volume. É verdade que, por infinito amor, Ele se fez fiador nosso e mediador junto ao Pai, a fim de apaziguá-lo e pagar-lhe quanto devíamos. Mas, por isso, provaremos menos respeito à sua santidade e majestade? Digamos, pois, sem receio, como São Bernardo,
que temos necessidade de um mediador junto ao próprio mediador, que Maria é a mais apropriada a desempenhar este ofício de caridade. Foi por ela que a nós desceu Jesus, é por ela que havemos de subir a Ele. Se tememos ir diretamente a nosso Senhor Jesus Cristo por causa da nossa baixeza e nossos pecados, ou abismados antes de sua grandeza infinita, imploremos com instância a ajuda e intercessão de Maria, nossa mãe. Ela é bondosa e terna, nada tem de austero ou desagradável, nada demasiado brilhante ou sublime. Vendo-a, contemplamos nossa própria natureza. Não é ela, sol, que pela vivacidade de seus raios pudera deslumbrar a nossa debilidade, mas é bela e doce como a luz que recebe o sol sua luz e a tempera para não dar conforme a nossa pequenez. É tão caridosa que a ninguém repele. Dos que imploram sua intercessão, por pecadores que sejam, glória a Deus. Porque dizem os santos, nunca se ouviu dizer, desde o começo do mundo, que haja abandonado a nenhum de seus dos que a ela acudiram, com confiança e perseverança. E é tão poderosa que suas petições jamais se veem rejeitadas por Deus. Um único suspiro que a Virgem Maria der à Santíssima Trindade vale mais do que todas as orações de todos os bem-aventurados e anjos e santos. Um único suspiro. Terceiro ponto. Maria, tesoureira de nossos méritos. É muito difícil, dada a nossa fragilidade e debilidade, que conservemos a nós as graças e tesouros que recebemos de Deus, porque temos esta riqueza que vale mais do que o céu e a terra em vasos frágeis. Num corpo corruptível, numa alma débil e inconstante, que um nada abate e perturba. Porque os demônios roubadores solertes querem assaltear-nos de improviso e roubar-nos e saquear-nos. Espiam dia e noite a ocasião oportuna para os que estão incessantemente a nosso redor, para nos devorar e tirar, no momento, por um pecado, o que alcançamos reunir de graças e méritos em muitos anos. Sua malícia, sua experiência, seus ardis, seu número devem fazer-nos temer infinitamente essa desgraça, visto como pessoas cheias de graça, ricas de virtude, finitamente situadas em alto grau de santidade, hão sido surpreendidas, roubadas e saqueadas desventuradamente. Ah, quantas vezes se viram cedros de Líbanos e estrelas do céu cair miseravelmente, perder altura e sua luz em pouco tempo? Donde está a estranha mudança? Não falta de graça, que esta jamais falta, mas por ausência de humildade. Quantos foram aqueles que, diante de tamanha elevação espiritual, tão ungidos por Deus, conduzindo milhões a uma vida de santidade, de repente fracassaram? Caíram de forma tão agressiva e perderam toda a graça que Deus havia usado através dele, por causa de um pecado mundioso, e depois nunca mais conseguiu se erguer. Por quê? Falta de humildade. Achando que nós conseguiríamos viver somente por nós, ou que tudo aquilo que estávamos fazendo era uma graça que nós havíamos alcançado de Deus e assim estávamos garantidos. Não. Cada dia é um dia, gente. Cada dia é um dia de buscarmos a santidade, de buscarmos essa graça santificante que vem de Deus. Cada dia é uma oportunidade nova de servirmos ao Pai e de sermos usados por Ele a buscarmos nossas graças, nossas virtudes, nossos dons. Temos que estar com um coração alegre por termos despertado mais um dia. Muitos não tiveram essa oportunidade. Hoje é o dia de nós estarmos numa graça santificante e poder viver, obedecer em tudo a Deus, fazendo a sua vontade, como aquele que não se apresenta diante de um rei sem antes uma pessoa amiga que o indique, que o oriente. Sabe por quê, gente? Vamos lá, vamos considerar aqui.
Vamos dizer que você vá para a Inglaterra e você, em vários passeios que você vem se organizando, gostaria muito de estar diante, do rei da Inglaterra, da rainha da Inglaterra, e de poder conhecer o palácio, e de poder viver, por algumas horas esse momento mágico que deve ser conhecer a realeza, o local onde eles vivem, enfim. Isso um desejo de um turista, uma pessoa que tem ali o objetivo de conhecer tudo que aquele país, aquela cidade tem a te oferecer. E aí você fica sabendo que um amigo seu, um amigo muito, muito querido, mora lá e, diante do trabalho, do ofício, conseguiu se aproximar da família real e ter uma intimidade ao ponto de frequentar com assiduidade aquele ambiente. E aí você liga para ele e fala: e aí, tudo bem e tal? Quanto tempo? Então, é que eu estou indo para a Inglaterra, a gente podia encontrar, E será que você não consegue, de repente, de eu ir lá no palácio, conhecer o rei, a rainha? Nossa, seria um momento muito legal. Ele falou: vou ver lá como é que está a agenda deles, com certeza, se eu puder, a gente se organiza assim. E aí, ele consegue por alguns minutos, que você esteja num evento onde ele receberá, várias pessoas e tal, e aí você é colocado na lista. E aí vem toda uma relação de orientações, como você deverá se vestir, como você deverá se portar ao ser apresentado e tal. E você se organiza. E você vai buscar, uma roupa digna de um rei, de uma rainha, de um palácio. E você vai buscar estar na presença dele, seguindo todas as orientações, sendo ali o mais bem apresentado possível. E aí você vai esperar que naquele momento onde você adentra a sala real, ao salão real, você esteja ao lado deste amigo tão querido do rei, para que, ao ver o amigo, ele também se alegre em te encontrar. Porque, na verdade, ele ali vai sorrir para o amigo, mas estando com o amigo, também se tornará uma pessoa querida para o rei. E assim você busca. Você vai estar lá comigo, meu amigo? Ah, sim, eu vou estar lá. E ao adentrar, você fica cheio de alegria, porque você é encontrado pelo rei de uma forma diferenciada. Os outros também são bem recebidos, mas o sorriso que o rei deu quando ele viu o seu amigo entrar faz toda a diferença. E assim o seu amigo te apresenta: tudo bem, rei? E aí se ajoelha e apresenta: olha, esse é meu amigo. Essa daqui é a minha amiga, a família deles. E eles vieram te conhecer, eles são lá do Brasil. E a gente cresceu junto, somos muito próximos. E ele queria muito conhecer o Senhor. E aí você se apresenta, se ajoelha, faz todas as reverências. E você é abraçado pelo rei com todo carinho. E aquilo dali se torna um momento sublime, único. Tá, isso é a vida real, o mundo aqui cheio de interesses, de vantagens. Imagina, a gente ficaria feliz diante de uma oportunidade dessa, Agora vamos trazer isso para o nosso Deus, Criador do céu e da terra, Rei do universo. Ele que te criou, que me criou. E que diante de toda a nossa caminhada, adquirimos muitas coisas ruins. Fizemos coisas que Ele sabe que são desprezíveis. Mas, mesmo diante de tantos pecados, nós nos encontramos diante de Maria. Somos movidos por ela, àquela que tem livre acesso à sala real. E ao adentrar nessa sala real, ao lado de uma mãe tão sublime, tão humilde, tão amada pela Santíssima Trindade, veremos o rosto de Deus sorrir. E mesmo que nós
tão míseros, tão pequenos, tão errantes, estejamos diante de um Rei tão grandioso, sem méritos nenhum. O fato de estarmos do lado de Nossa Senhora nos garantirá um sorriso de Deus e um olhar diferenciado para a nossa entrada. Desejamos todos os dias esse momento, Senhor, porque nós precisamos dela. Precisamos imensamente de que ela nos conduza, para que nós estejamos com as vestes certas, as orientações certas de quem se preparou para esse momento, para que nós não sejamos pegos de surpresa e ao não estarmos com as vestes corretas, não sejamos aceitos nesse salão real. Pensemos neste dia e aproveitemos o dia de hoje para irmos ao encontro deste Rei que se encontra em todas as igrejas onde se há um sacrário. Ele está lá. E ao adentrar, não deixe de fazer as reverências corretas a um Rei tão importante. Não se encontre diante dele sem chamar a presença de Nossa Senhora. E esteja, na posição correta, daquele que sabe que adentra dentro de um salão real e pede a bênção daquele que é o Rei dos Reis. Tá bom, gente? Nunca se esqueça disso. Eles se creram mais fortes e poderosos do que eram. Creram-se capazes de guardar os seus tesouros. Fiaram de si mesmos. Julgaram bastante segura sua casa e assar sólidos seus cofres para a custódia da riqueza preciosa da graça. Por isso permitiu o Senhor fossem eles roubados. Se tivessem confiado seus tesouros à Virgem poderosa e fiel, que os teria guardado com seu próprio bem, fazendo-o como quem cumpre um dever de justiça. Difícil é ainda permanecer na graça por causa da grande corrupção do mundo. Os mesmos corações religiosos se mancham, se não com a sua lama, ao menos com a sua poeira, de tal sorte que é verdadeiro milagre manter-se alguém nesta torrente impetuosa sem ser arrastado, neste mar bravio, sem submergir-se ou ser despojados de piratas, neste ar empestado, sem envenenar-se. Somente a Virgem fiel, em quem a serpente jamais teve parte, pôde fazer este milagre, com os que tão felizmente a servem como escravos de amor. Agora a gente podia colocar aquele óculinho preto, né? Olha que lindo. Nós, quando nos colocamos como escravos de amor da Virgem Maria, não somos, por nós, capazes de nos garantir na graça. É como se nós estivéssemos com muito dinheiro em casa. Esse dinheiro nos traz aflição. Por quê? Porque facilmente um ladrão pode entrar e pegar. Se ele souber, então, que nós estamos de posse disso, aí que lascou. Não é assim que a gente pensa quando a gente precisa retirar uma grande quantia e vai ao banco retirar? E a gente fica pensando, nossa, eu não devia sair com esse tanto de dinheiro porque vai que... Pois é. É a mesma coisa os méritos da graça do Senhor. Todas as nossas virtudes e orações, tudo aquilo que a gente fez de bom, pode ser saqueado por um minuto, por um instante, onde nós caímos gravemente e nos colocamos de novo como inimigos de Deus. O pecado nos faz inimigos de Deus. E nessa caminhada, o único caminho, a única segurança de retirar tanto dinheiro, é quando a gente faz utiliza um meio de que o dinheiro passe, transmita direto para este local seguro e aí eu tenha retido, preparado ali para um momento de necessidade. Assim nós fazemos quando nós vamos ao banco e a gente informa ao gerente, olha, eu quero colocar tudo na poupança. Eu não quero utilizar esse recurso na minha conta corrente, nem quero retirá-lo para levar para minha casa. Eu gostaria que você colocasse ele aqui em custódia e deixasse nessa aplicação. Nossa Senhora é, esta aplicação. Ela é aquela que vai guardar todas as nossas orações, nossos méritos, irá fazer com que ela prospere, com que ela cresça, porque ela utilizará desses méritos da forma mais perfeita, tá bom? Vamos ao nosso colóquio.
Jesus, Deus homem, intermédio entre os homens e Deus, sede o mediador bendito para a minha vida, cultivo das virtudes, minha perseverança e meu céu. Maria, tão próxima de Jesus, quero escolher-vos para meu caminho imaculado, doce depositária de meus pequeninos tesouros espirituais, que vou confiar-vos inteiramente, abandonadamente, para que os guardeis com segurança e os alindeis com bondade, e os apresenteis com graça gentil ao Pai Celeste. Ramalhete, meu caminho de retorno ao Pai Celeste foi traçado pela encarnação e redenção, a Deus pelo Verbo feito carne, a Jesus por Maria. E ao Santo Evangelho de João, de 8, 12 a 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo João, glória a vós, Senhor. Falou-lhes então Jesus novamente, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe então os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo. Portanto, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhes Jesus e disse: Bem que eu dê testemunho de mim mesmo, e meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Vós, porém, não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu não julgo a ninguém. E se julgo, o seu juízo é verdadeiro, porque não estou só, mas eu e o Pai que me enviou. Ora, na vossa lei está escrito que é verdadeiro o testemunho de dois homens. Sou eu que dou testemunho de mim mesmo, e também dá testemunho de mim o Pai que me enviou. Onde está teu Pai? Disseram-lhe. Jesus respondeu: Não conheceis nem a mim, nem a meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríeis também meu Pai. Estas palavras disse-as Jesus quando ensinava no templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ou seja, os fariseus não queriam aceitar que Jesus era o Filho de Deus. Por quê? Porque eles julgavam que tudo isso tinha que existir de uma forma muito extraordinária. Eles queriam que fosse algo semelhante às virtudes e às coisas que eles davam valor, que era aparência, né? Coisas muito estoutuosas. E Jesus, como Deus, na sua infinita misericórdia, nos traz como modelo, mostra que as coisas do mundo não são para Ele necessárias, que para nós servirmos a Deus não precisamos de pompas, né? Não precisamos, na verdade, precisamos menos ainda disso. E que, ao contrário do que muitos esperam, servir a Deus não significa ter vantagens, conforto, praticidade. É uma guerra, é uma luta, é um dia após dia de grande esforço da nossa alma para conseguir vencer a nossa iniquidade, a nossa maldade, a nossa inércia, a nossa pequenez, né? A nossa vontade de ter conforto, de ter prazer a todo custo. E aí a gente se vê completamente exigente, né? Eu quero servir a Deus, mas eu não quero ter problema. Eu não quero que ninguém converse comigo de forma que não seja amorosa e carinhosa. Eu não quero ter dificuldades, eu não quero ter ninguém me criticando. Eu não quero ter que sair do meu conforto, do meu sofá, para ter que viver ali do lado das pessoas que eu nem gosto tanto. Enfim, começa a colocar um monte de objeção, porque não quer servir a Deus, quer servir a si próprio, quer encontrar honras e méritos, né? E assim Jesus vem, pobre, humilde, numa manjedoura. Nossa Senhora prepara um curral e o transforma num presépio. Nossa Senhora, diante do nada, encontra força para fazer uma viagem antes de ter o bebê e outra viagem maior ainda para depois, quando teve o bebê. E assim, ela e a família de Nazaré, junto a nosso pai espiritual, São José, vai ao encontro de uma terra pagã, de pessoas que estavam ali odiando os judeus, né? E aí, Nossa Senhora e São José protegem e salvam o menino Jesus. E vivem ali por 7 anos. Quantos de nós não queremos fugir de um local onde tem um vizinho que nos desagrada?
a gente quer ir embora, né? Só que isso, infelizmente, nos leva a viver para nós mesmos. Não. Precisamos, dentro da nossa realidade, daquilo que Deus nos proporcionou, ou a nossa maldade, a nossa ignorância que proporcionou, né? Porque às vezes somos nós mesmos que buscamos tudo aquilo. Deus queria outra coisa para nós, mas nós começamos a nos mover por nós mesmos e rejeitamos o chinelo, o tênis. E aí a caminhada começa a ficar difícil demais. O pé começa a queimar e a gente não consegue mais viver, caminhar para aquele parque tão sonhado. Precisamos de colo, precisamos de uma sombra, nem sempre encontramos, e aí dói demais, fica fadigante. Tudo isso por quê? Porque nós dissemos não a tudo que Deus tinha nos proporcionado para nos intermediar no caminho. Então não adianta a gente viver reclamando ou querendo exigir de Jesus Cristo uma realidade humana. Ele é Deus. Então, sejamos nós, humildes servos, entendendo que nada sabemos, somos nada e nada temos. Precisamos de tudo, do auxílio dele, da graça santificante e da presença da Virgem Maria, do nosso anjo da guarda. Roguemos aos santos, roguemos as nossas devoções. Não deixemos as nossas regras de vida para trás, para que nós não fiquemos distantes daquilo que Deus preparou para nos auxiliar e assim não sejamos fracos, né, diante do caminhar. Somos movidos por um Deus que não precisa de dar respostas para nós, mas mesmo assim Ele quis deixar registrado, né, no templo essas orientações com as respostas que os fariseus, né, das perguntas dos fariseus. Ele quis para que a gente aprendesse com a palavra dele. Eu estou com o Pai e dou testemunho porque, assim como a lei fala que 2 homens dariam testemunho verdadeiro quando concordassem, assim também Jesus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, dá testemunho dessa verdade. Façamos a nossa parte em confiar num Deus poderoso e não em confiar em nós mesmos. Para que ficar vivendo só em função de você? Isso não te trará a paz que você tanto almeja. Imitação de Cristo. Jesus, nossa virtude e fortaleza. Fiel. Falarei ao Senhor, Falarei ao Senhor, meu Deus, posto que seja cinza e pó. Gênesis 18, 27. Se me tiver em maior conta, a vossa vista me arguirá, e os meus pecados darão contra mim um testemunho a que me servirá impossível responder. Porém, se me envilecer e aniquilar, deixando toda a própria estima e reduzindo-me a aquele pó e cinza que sou na realidade, vossa graça me seja favorável e vossa luz alumiará meu coração. Então, todo sentimento de soberba, por fraco que seja, se afundará no abismo de minha miséria e perecerá para sempre. Ali me mostrarei o que sou, o que fui e de onde procedi, porque sou nada e não o conheci. Salmo 72, 22. Abandonado às minhas forças, vejo que não sou senão fraqueza e um puro nada. Porém, desde que lançais sobre mim os vossos olhos, logo me sinto forte e cheio de nova alegria. Quão admirável é a vossa misericórdia para comigo, quando me levantais, e com tanta bondade me tomais em vossos braços, sendo eu, por meu próprio peso, sempre arrastado para a terra. Vosso amor é quem opera esta maravilha, quem me previne sem merecimentos meus e não se cansa de me socorrer nas minhas necessidades, preservando-me de grandes perigos e livrando-me de males, na verdade, inumeráveis. Perdi-me amando-me desordenadamente, porém, buscando-vos a vós só e amando-vos puramente, achei-me a mim e a vós, e do vosso amor recebi um profundo conhecimento do meu nada. Ó Docíssimo Senhor, vós fazeis por mim muito mais do que eu me atrevo a esperar e pedir. Bendito sejais, Deus meu, porque ainda que eu seja indigno de todo bem,
Contudo, a vossa liberalidade e infinita bondade não cessa de fazer bem ainda aos ingratos e aos que de vós vivem apartados. Convertei-nos a vós, Senhor, para que sejamos agradecidos, humildes e devotos, pois sois nossa salvação, nossa virtude e nossa fortaleza. Que lindo! Que lindo! Que nós possamos ser como este fiel, que nós possamos dizer isso a Jesus todos os dias. Leitura de Montfort, poder de intercessão de Nossa Senhora. Se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens, muito mais ainda o é àqueles que são chamados a uma perfeição particular. E não creio que haja quem possa adquirir íntima união com Jesus Cristo e perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem grande união com a Santíssima Virgem e grande dependência do seu socorro. Só Maria achou graça diante de Deus sem auxílio de ninguém, e só por ela é que os pósteros a conseguirão. Ela era cheia de graça quando foi saudada pelo anjo Gabriel, superabundantemente cheia de graça do Espírito Santo quando protegida com sua sombra inefável. E foi por tal modo aumentando dia em dia, de instante em instante, e chegou a um grau de graça imenso e inconcebível, de modo que o Altíssimo fê-la tesoureira de seus tesouros, a única dispensadora de suas graças, para que pudesse enobrecer, elevar e enriquecer a quem quisesse, no augusto caminho do céu, para fazer passar a quem quiser, apesar de todos os obstáculos, pela porta estreita da vida, e para dar o trono e o cetro e a coroa de rei a quem quiser. Jesus é, sempre e por toda a vida, o Filho de Maria. E Maria é, por toda parte, a verdadeira árvore que produz o fruto da vida e a verdadeira mãe que o produz. Foi só a Maria que Deus entregou as chaves dos celeiros do divino amor e concedeu o poder de entrar nos caminhos mais sublimes e mais recônditos da perfeição, de fazer penetrar neles as outras criaturas. É só a Maria quem dá entrada no paraíso terrestre aos míseros filhos de Eva infiel, a fim de passarem aí agradavelmente com Deus, ocultarem-se com segurança contra seus inimigos, nutrirem-se deliciosamente, sem temer a morte, com o fruto das árvores da vida e da ciência do bem e do mal, e beberem a fartos sorvos as águas celestes da bela fonte que nele jorra com abundância. Ou antes, ela mesma é esse paraíso terrestre, essa terra virgem e abençoada, donde Adão e Eva foram expulsos. Ela só dá entrada em sua morada àqueles e àquelas a quem lhe apraz, para santificá-los. Todos os ricos do povo, para se servir da expressão do Espírito Santo, pedirão a vós que volvais para eles vossa face, de século em século, até o fim do mundo. Isto é, os maiores santos, as almas mais enriquecidas de graças e virtudes, serão as mais assíduas em invocar a Santíssima Virgem e em tê-la sempre presente, como seu perfeito modelo, para imitarem-na e como sua poderosa auxiliadora para socorrê-las. Essas grandes almas cheias de graças e zelo, escondidas para se oporem aos inimigos de Deus, que se agitarão de todos os lados, serão singularmente devotadas à Santíssima Virgem, iluminadas com seus esplendores, conduzidas por seu Espírito, sustentadas por seu braço e guardadas sob a sua proteção, de modo que, com uma das mãos combaterão, lançarão por terra e esmagarão os hereges e suas heresias, os cismáticos e seus cismas, os idólatras e suas idolatrias, e os pecadores com suas impiedades. E com a outra edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a mística cidade de Deus. Isso é, a Santíssima Virgem, chamada pelos santos padres o Templo de Salomão e a cidade de Deus. Atrairão com suas palavras e exemplos o mundo inteiro à sua verdadeira devoção. O que há de granjear-lhes muitos inimigos, mas também muitas vitórias e muita glória para Deus. Assim seja. Amém.
aqui nós encerramos a primeira semana com o coração cheio de gratidão a Deus por ter nos escolhido. Ele pediu para que nós fizéssemos essa devoção. Ele pediu para que nós fôssemos fiéis a tudo aquilo que São Luís Maria Grimond de Montfort pede aos consagrados. Façamos nós os esforços necessários para conseguir caminhar até o fim e todos os dias de nossas vidas seja para nós de lembrança nesse momento. Somos consagrados à Virgem Maria por um ato de entrega total. São Luís Maria Grimond de Montfort traz essa devoção pela misericórdia divina. Ele sabia que nós precisaríamos disso para conseguir seguir nossa missão. Muitos ainda não estão prontos, mas são chamados. Rezemos por eles também. Peçamos por aqueles que ainda não conseguem realizar essa devoção. Eles precisam de nós, assim como nós precisamos de muitos que rezaram por nós. Sejamos nós dignos dessa misericórdia, dessa graça tão extraordinária que é a consagração à Virgem Maria. Que nós possamos entender que nós, ao adentrarmos nesse grande mistério, somos movidos de uma forma extraordinária a Deus. E nós seremos libertos de muitas coisas que nós nem fazíamos ideia de que estávamos errados. Um pedido da Virgem Maria para todos os consagrados é que reze o rosário, ou pelo menos um terço. Nesta próxima semana, que começará amanhã, nós seremos convidados a acrescentar nas nossas leituras, nas nossas orações, o rosário ou o terço. Que possamos lembrar dessa frase aqui, ó. Atrairão com suas palavras e exemplos o mundo inteiro à sua verdadeira devoção. O que há de granjear-lhes muitos inimigos, mas também muitas vitórias e muitas glórias para Deus. Estamos aqui como agentes, escravos da Virgem Maria e agentes da Santíssima Trindade. A nossa missão é alcançar vitórias e glórias para Deus. Essas vitórias atrairão seus filhos para Ele e salvarão todos eles, assim como nós somos salvos. Todos juntos com o mesmo objetivo, entendeu? É assim que é a caminhada. Você faz parte daqueles que são chamados. Nós somos chamados a essa caminhada. Que gratidão! Que gratidão seria de nós sem isso. Vamos então rezar nossa saudação. A partir da semana que vem, a partir de amanhã, começamos a segunda semana de 6 dias, que vem com a ladainha do Espírito Santo. Não mais faremos a ladainha de Nossa Senhora, somente a ladainha do Espírito Santo. Faremos a saudação a Nossa Senhora, a Ave Maristela aqui, e depois vocês farão em casa, a ladainha do Espírito Santo e a oração do Santo Terço. Essa é a sua missão. Sai a ladainha de Nossa Senhora, mas entra o Santo Terço ou o Rosário completo. Ah, Carol, mas o Rosário completo são 4 terços. E se eu rezar 3? Se você conseguir rezar 3 terços, você já está rezando o Rosário completo, tá? Quando São João Paulo II colocou os mistérios luminosos, ele o fez para que nós pudéssemos contemplar também o mistério da vida de Jesus. E então, o terço deixa de ter, o rosário deixa de ser 3 terços para serem 4, mas ele deixa certo para que sejamos nós cumpridores da missão de rezar o rosário, rezando 3 terços, tá bom? Se puder, reze 4. E lembremos que essa devoção exige de nós essa devoção, rezar o terço todos os dias. Essa é uma exigência de Nossa Senhora para todos os consagrados. E São Luís Maria de Grimond de Montfort pede que rezemos a coroinha de Nossa Senhora. É uma oração
onde você vai lendo e vai rezando Ave Marias. São 3 Pai Nossos e 12 Ave Marias, em honra aos méritos de Maria, né? As virtudes de Nossa Senhora, tá bom? Então, vamos para frente, né? Para frente que se anda, como diz Padre Rogério. E que possamos continuar firmes nesse projeto, nessa grande graça que Deus nos deu, que é a devoção. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra seres mães, faz por nós nascer, quem de nós nascido quis de ti nascer. Mostra seres, dai-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador, igualmente. Amém. E a todos os seminaristas, principalmente do Seminário da Diocese de Campinas, peçamos que a luz do Espírito Santo e o manto da Virgem Maria derrame sobre cada um as forças do céu, as graças de Deus e as bênçãos que os farão continuar firmes no projeto e no chamado. Santificando-os, Mãe querida, pedimos, enviai mais trabalhadores para a messe, pois a messe é grande e poucos são os operários. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Amém. E encerramos mais um dia, glória a Deus. Encerramos mais uma semana. Temos agora mais 2 semanas pela frente. E olha que graça, gente. Deus está preparando tudo para que agora, a partir da semana que vem, a gente possa conhecer com mais profundidade a Santíssima Virgem Maria. E depois, conhecer com mais profundidade Jesus Cristo. Preparem-se. Serão dias de grande júbilo. Amém? Tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.